Com qualquer um que eu conversar aqui, vocês vão falar que o maior problema que vocês têm é que vocês pedem para fazer e não acontece. Quando você menos percebe, você pediu para executar, não executou. Independente se você tem uma ou mais lojas, mas desde que você tenha um liderado, o teu, o meu e o nosso maior desafio é comunicação. Como que você faz para que as pessoas que trabalham com você pensem como você pensa. E a comunicação ela é tão importante dentro da organização que ela conecta diretamente com a missão, com os valores, com a cultura organizacional da empresa e do que você pensa. E ela une o que são os valores do colaborador e quais são os seus valores. E quando a gente olha dentro da nossa empresa, a nossa comunicação, de nada adianta você ter um grupo do WhatsApp com seus colaboradores, uma ferramenta de comunicação interna como eu tenho, dar feedback por telefone, se você não tiver o quê? Foco em manter todo mundo dentro da organização alinhado, promovendo a cultura. Meu maior desafio é fazer com que os nossos líderes não deem feedback por telefone, porque tem que estar alinhado e tem que ser transparente. Eu quero falar aqui alguns pontos da comunicação que é importante. Quando a gente vai falar sobre linguagem técnica do nosso liderado, às vezes a gente precisa começar pelo básico, falar sobre coisas básicas para que ele entenda exatamente quais são os termos específicos. Eu falei sobre IQ e close-up com vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu explico de novo e a gente volta e fala. Abra os dados, porque a gente precisa fazer com que vocês compreendam. E o teu time também precisa compreender. Agora, no mês de novembro, ele tem que saber qual é a meta da tua loja. Você tem que divulgar a meta da loja, a meta da semana, a meta do dia. Guilherme, mas eu vou deixar exposto lá no Coffee quanto que a minha loja vende e meu funcionário vai saber e ele vai levar essa informação para o meu concorrente. Que ele já pensou assim, eu penso assim. Eu já pensei assim. Só que como que eu vou fazer o meu colaborador me ajudar se ele não sabe o que eu tenho que entregar? E quando eu abri os dados da minha loja para o meu time e comecei a distribuir meta para eles, eles produziram mais. Inclusive para a caixa, tem que ter meta. Ele ganha prêmio se ele bater a meta dele. E honesto, nós não temos o IQ e o close-up que os nossos concorrentes podem saber dos nossos dados? E se hoje meu funcionário tirar uma foto de qualquer loja minha e manda para o meu concorrente, o que ele vai fazer com isso? Ele vai ficar com inveja. Meu Deus, esse cara vende pra caralho aqui na loja. O que eu tenho que fazer? Porque ele não tem o que fazer, gente. Então não deixe de mostrar o que você tem para compartilhar com eles. Senão eles não vão conseguir te ajudar. E aí você fica com um time morno. Por quê? Ele só faz o básico. Porque como é que ele vai dar mais do que ele tem se ele não sabe o que ele precisa, o que você tem que fazer? Então a gente precisa ter uma linguagem clara. Pessoal, meta do mês de novembro. Coloquei todo mundo dentro do ônibus, a gente foi lá na Bove. Ficaram meio-dia passeando na indústria e 4 horas eu falando sobre meta clara do mês de novembro. Guilherme, precisava você ter tirado todo o teu gerente e levado lá na Bove? Não, mas quando eu fiz isso, eu gerei um senso de comprometimento. Fator importantíssimo. Isso eu não li em livro, não vi em lugar nenhum, mas é o que eu vivo. Se você quer ter um time de alta performance, você tem que desenvolver estratégia e você tem que ativar o gatilho emocional da tua equipe. Como? Muita gente só fala o que e o porquê, o como não fala. Você tem que gerar conexão com eles. Eles têm que olhar para você e se inspirar em você. Eles têm que confiar no que você fala e acreditar junto com você que a gente vai bater recorde de venda, recorde de margem nominal, recorde de resultado, recorde de EBITDA esse mês. Como, Guilherme? Primeiro passo, fomos na Bove. Gerei comprometimento. A gente está com 103% da meta. Eu não estou vendo esses dias que eu estou aqui que estou focado em vocês. Mas perguntei para os meninos, a gente está dentro. Semana que vem, a gente vai fazer um mega evento aqui para ativar o emocional de todos os gerentes. Guilherme, eles sabem disso? É óbvio que eles sabem. Porque se eu faço o curso de desenvolvimento para ativar o meu emocional, você acha que eu não tenho problema? Problema de caixa? Problema com colaborador, com proprietário de imóvel, alguns para resolver. Só que quando eu estou aqui, eu deixo tudo isso lá fora e eu foco em venda. Porque se eu estiver vendendo, eu faço qualquer coisa. Agora, a partir do momento que você parar de vender e começar a olhar para os problemas, você vai levar o teu negócio para o buraco. Foque em venda. Se tem que vender. Tá, Guilherme, mas você está falando em vender e como é que eu faço para pagar? Meu amigo, se você está vendendo, a gente dá um jeito para pagar. Agora, se você não está vendendo,
teu problema ainda é maior. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que vender e buscar margem, que é esse o grande gatilho. Vender e buscar margem. E a emoção, por que tem que ativar a emoção? Nosso gerente, ele tem que chegar motivado. Gente, olha só, nós vamos fazer uma campanha, vai funcionar assim, 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 e a gente vai bater recorde de venda, e eu vou pagar um cofre aqui para vocês. Eu tenho convicção que se a gente atingir esse objetivo, o teu salário vai ser o melhor salário do ano. E vai ser. Toda vez que a gente tem recorde de venda, 70% do nosso funcionário bate recorde de salário. Quanto mais eu vendo, mais ele ganha. Está tudo bem. E quando é ativo emocional do teu vendedor, do teu gerente, você vai chegar na loja, vai motivar a equipe, vai estar conectado com a equipe. Eles vão chegar para o cliente motivado e adivinha, vai vender mais. E o teu cliente vai sair feliz, porque o teu funcionário ativou o emocional do cliente. Independente qual seja o tamanho do problema ou do erro que o teu funcionário tenha feito, pede para falar a verdade. Você tem que criar a cultura da transparência e não da omissão. Errar é humano e ele tem que saber disso, que ele pode errar. Porque se teu funcionário, se você não deixar ele errar, ele nunca vai se desenvolver. E você vai estar abraçando todos os problemas da sua empresa, todos, e não vai deixar o teu time se desenvolver. E quando você menos espera, você entrou numa escravidão de porta aberta, como eu fui durante 4 anos, escravo do meu próprio negócio, trabalhando de segunda a segunda, 14, 16 horas por dia, sem sábado, domingo, feriado, porque eu não tinha essa inteligência emocional que eu tenho hoje para entender que se eu quero expandir meu negócio, eu preciso transferir know-how e aceitar que meu funcionário erre, que se ele não errar, ele nunca vai crescer. Gente, como que a gente lida com distorção na comunicação? Quando a mensagem é alterada, sabe aquele famoso rádio, telefone sem fio? Você tem que evitar com que isso aconteça dentro da tua empresa. O papel do líder é filtrar o telefone sem fio e fazer com que isso seja o quanto menos possível. Porque como eu, numa empresa de 1.200 funcionários, eu vou ter a gestão da comunicação se o líder, desde a loja até chegar em mim, ele não filtrar a comunicação. O papel do líder é entender e cortar o telefone sem fio na base. Está reclamando? Por que está reclamando? Qual o problema? Qual a solução? Trazer a solução. Como é que a gente faz para desenvolver uma comunicação eficiente? Treinamento com equipe. Você precisa ter isso também dentro da tua empresa. Criar materiais informativos. Como é que rola a comunicação de campanha dentro da tua empresa? Você tem atualização semanal das campanhas? Quem está ganhando? Quem está perdendo? Você tem que ter uma comunicação efetiva com a tua equipe. Guilherme, vou fazer a ação da escova de dente que você me falou aqui e a gente vai fazer uma ação lá com o caixa. Ok, mas você passa um informativo semanal? Se você não passar informativo semanal, não compra, porque não vai vender. O gerente faz uma reunião semanal com a equipe e diz quem está na frente e quanto está ganhando. Ele tem que saber quando ele está ganhando. Parabéns! Você já está ganhando R$300 de comissão esse mês. Continue assim. Olha só, vendeu 100 escovas e já está ganhando 75 só na escova de dente. Informação. Qual tipo de campanha? Tudo que ele pode vender. Gente, campanha para gerente, para a pessoa do balcão. E como é que a gente faz para desenvolver a habilidade da comunicação? Feedback. Todos nós temos uma dificuldade gigantesca de dar feedback. O maior desafio, eu como líder hoje, é sentar com os meus liderados imediato e dar feedback. E acredito que vocês também. O maior problema que vocês têm hoje é dar feedback. E a gente não potencializa o resultado da nossa equipe se não der feedback, porque ele não sabe o que está acontecendo. Prática da escrita. Acordos. Nós temos acordos com os nossos liderados? Você tem acordo? Comissão, premiação, o que ele tem que fazer? Dependendo do cargo, eu pego uma sulfite, sento com a pessoa, vamos fazer um acordo, boto no papel, assina, eu assino e vai para o RH. Você tem que ter um acordo, dependendo do acerto que você tem. Contratou um atendente diferente, remuneração diferente, uma pessoa que você comentou que vai promover daqui 3 meses para um cargo, ou vai dar uma oportunidade para ela, se você não coloca no papel, passa o tempo, você esquece, a pessoa desanima, você perdeu a pessoa porque ela não falou para você do acordo que você tinha. Tem que ter acordo. 3 dores da comunicação, feedback já falei, desconexão entre setores, caixa com atendente. Atendente com farmacêutico. O atendente não preenche a receita e deixa para o farmacêutico RT ficar preenchendo depois. Isso é falta de respeito com o próximo. Se você tolera isso dentro da tua loja, você está sendo permissivo.
Se eu pego uma loja fazendo isso, eu fico doido, que o gerente está sendo permissivo. E a permissividade é onde corrompe teu sucesso. Aí o farmacêutico RT fica com uma pilha de receita para preencher e o bonitão do atendente tá lá na bica para vender. E o ruído da comunicação que eu falei. As minhas expectativas, eu confesso que não foi nem metade do que a gente conseguiu atingir. Como falaram para mim, hoje vou dizer para você, somente estando aqui para poder sentir o que a gente sentiu. Então foi muito além da minha expectativa. Eu acho que a gente está conseguindo levar hoje muito conhecimento que não tem preço.